Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast Chão da Escola, Voz Docente, aonde a voz do professor é projetada. Lembrando que o nosso podcast é um recurso educacional produzido pelo PROEF, aonde eu sou produtor e editor desse recurso educacional, supervisionado pelo professor José Henrique dos Santos, professor, doutor e docente da Universidade Rural. Dito isso, nós hoje vamos entrevistar a professora Jaqueline, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, com 10 anos de experiência na educação infantil, e ela vai falar um pouquinho sobre a sua pesquisa na área de educação infantil, que é um lugar onde muitos professores têm aquele receio, aquele medo de estar atuando, né, professora de educação física. E hoje ela vai trazer possibilidades de atuação na área. Espero que vocês gostem. Bem-vindo, professora Jaqueline. Fala um pouquinho de você, se apresenta aí, fala com a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde, né? De acordo com o momento que a pessoa vai estar assistindo. Eu me chamo Jaqueline, sou professora da Rede Municipal do Rio há 10 anos, 9 anos, 9 anos, ano que vem completo uma década na Prefeitura do Rio, e tinha 2 anos em outras redes, né? Então 11 anos de educação pública. Sou mestranda do PROEF, eu faço parte também do Grupo de Pesquisa e Docência em Educação Física Escolar, que é o GPDF. Estou vinculada a ele durante o PROEF, pela questão do meu orientador, eu fui apresentada ao grupo, e nesse espaço a gente também discute muitas questões da educação física escolar, e aí a gente vai pensando sobre o chão da escola e também fazendo pesquisa ao mesmo tempo. E aí eu organizei aqui, pensei um pouquinho, falar primeiro sobre o PROEF, né? É sempre uma boa oportunidade a gente levar a palavra do PROEF para outros professores, principalmente da nossa rede municipal, PF 40 horas, assim como nós, que é possível estudar, ainda é possível a gente buscar uma formação, mesmo com as nossas 40 horas, né? O PROEF, ele tem esse caráter de ser híbrido, né? Semipresencial, ter aulas que são direcionadas mais ou menos para o sexta e para o sábado, momentos em que a gente consegue se organizar e seguir esses 2 anos sem enlouquecer de vez. Mas é uma ótima oportunidade, né? E acho que de primeira é isso. O PROEF, ele é uma ótima oportunidade para a gente continuar a nossa formação, né? É a oportunidade de nós abrirmos a nossa cabeça para outras possibilidades. Às vezes, por exemplo, quando eu entrei no PROEF, eu não tinha a ideia do que eu iria fazer, de qual seria o meu caminho. Eu tinha ideia de que eu queria continuar a minha formação, queria melhorar o que eu faço na sala de aula. E chegando lá, eu tive a oportunidade. Logo de cara, a gente teve a disciplina que é problemática da educação física, então essa disciplina, ela nos apresenta vários problemas que a gente encontra no chão da escola, né? E daí a gente começa a ver também possíveis soluções e analisar possíveis soluções, né? Daí que surgiu meu tema de ter a ideia de formação continuada, de falar sobre formação continuada. E a nossa professora Jaqueline, ela atua no campo que para mim, pelo menos, eu tenho um pouquinho de dificuldade com relação a isso, porque tem um autor que ele fala que nós temos várias caixinhas, né? Cada caixinha dessa é um pouquinho de habilidade que a gente vai ganhando conforme a gente vai passando por alguma etapa, né? Etapa de ensino ou de escola. E eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com educação infantil. Essa caixinha eu não tenho. A Jaqueline, ela tem essa caixinha, você trabalha há quanto tempo com educação infantil, Jaque? Eu fui presenteada, a minha caixinha foi uma caixinha de presente, eu fui presenteada com a educação infantil, de fato, no chão da escola, assim que eu ingresso na Prefeitura do Rio. Não foi uma obra, não foi uma escolha, a princípio, né? Aquele concurso de 2016, eu era de uma CRE, a terceira CRE, né? Para quem conhece. Não tem escolas tão grandes para comportar os 32 tempos que nós fazíamos na época, infelizmente retornamos para eles agora, né? Mas eu fiquei dividida em 4 unidades de educação infantil, porque a minha lotação seria numa escola que não tinha sido construída ainda. Então, na cabeça da prefeitura, naquele momento, me colocariam na educação infantil, porque se em qualquer momento que a escola ficasse pronta, eles iam me retirar dali e não faria tanta falta.
E era essa a justificativa no momento da lotação. Ao chegar nesse chão da escola, ou chão da creche, ou do EDI, no nosso caso, na Prefeitura do Rio, eu me encantei. Foi o lugar que eu até hoje escolho e continuo querendo estar. E aí hoje eu não estou mais na EDI, já estou em outra realidade, que é da educação infantil, dentro de uma escola, né? Hoje eu trabalho no CIEP, que tem educação infantil também, e continuo nesse chão. E aí, quando a gente estava falando do PROEF, essa questão de pensar o nosso problema, eu acho que o grande ouro do PROEF não é somente a questão dele ser híbrido, ser presencial, mas a questão é a gente pesquisar a nossa prática, pesquisar o que é um problema, e a gente lá na disciplina, eu lembro que tinha o texto do Paulo Freire, falava de situação limite, né, para a gente não encarar as coisas como problemas, mas como situações que vão levar a gente a refletir sobre as coisas. E aí, a minha situação, eu comecei a pensar, assim como todos os nossos colegas, né, sobre a situação limite que eu tinha ali na escola. E o que era mais latente para mim. Apesar de já estar, naquela época, 7 anos e meio, atuando com a educação infantil, vinda de espaços de EDI, que são pensados totalmente para criança, para infância. Quando eu vou para a escola, a educação infantil ela é uma partezinha ali da escola e que muitas vezes ela acaba sendo esquecida. E aí é uma lógica diferente de funcionamento, de tempo, de espaço, de material. E ao chegar nessa escola, né, questão de espaço, de onde vai ser a aula, e aí eu demarcava muito essa questão de, eu sou professora de educação física, eu quero ter os mesmos espaços que os outros colegas, então a gente tem o nosso rodízio, eu continuo trabalhando na quadra, claro, nos dias que dá, né, mas essa questão de, não, a educação infantil também precisa ter um espaço na escola, precisa ter um material nessa escola. Então eu estava meio que garimpando ainda o meu espaço ali naquele lugar. E aí uma coisa que era muito inquietante para mim era de uma turma em específico, que aí quando a gente fala da educação infantil e que muita gente não se vê lá ou tem um certo trauma, né, algumas situações diferenciadas, é que quando chega é aquela agitação de ai, e a gente preza, né, na educação física, a gente vem de uma formação que pensa mais, apesar de trabalhar com corpos, mas que pensa esses corpos fazendo o que nós pedimos para fazer, né? Em movimento, mas um movimento que é direcionado por nós. Não, e a criança não é isso, né? A criança é aquele corpo que se mexe da forma que ela quer, na hora que ela quer. E isso é muito gritante quando a gente chega na educação infantil, até a gente ir se compreendendo com parte desse espaço também, que há uma lógica de funcionamento ali para as crianças dentro do caos criativo. Eu gosto de falar que é um caos criativo, né? Mas eu tinha uma turma em específico, e aí como eu organizava minhas aulas? Fazia a aula, a princípio ainda pensando nesse contexto de aula, da forma que eu pensava melhor, e eu guardava um tempinho para ser aquele famoso tempo livre, né? Que às vezes a gente usa de barganha. E eu tinha uma turma em específico que esse tempo livre deles meio que não acontecia, porque eles eram mais eu enxergava eles assim, com essa postura mais passiva, mais apático. Então, se você desse alguma coisa que era para eles pensarem sozinhos ali naquele momento, travava, eles não queriam, então esse tempo livre deles foi reduzindo. E isso me inquietava. Eu falei, gente, não é possível as outras turmas das crianças deixar querem ficar os 2 tempos e eles não querem tempo nenhum, é o tempo todo ali pedindo para que eu faça atividade. E isso ia me inquietando, se era a forma que eu organizava o meu encontro com eles, né, esse momento de estar juntos, ou se era o que eu levava para eles não fazia sentido nenhum. E aí era essa minha inquietação. E aí, nas reuniões de orientação, aprofundando leitura, eu fui percebendo que isso aí era um problema direto relacionado ali ao planejamento das aulas, né? Nesse momento eu ainda chamava de aula, e aí aprofundando a leitura, a gente pensando na educação infantil, nos documentos orientadores, o referencial teórico da educação infantil, ela não pode ser pensada nessa lógica escolarizante. Tanto que na BNCC ela não tem educação física, não é citada, não porque não existe nesse espaço, mas porque não é pensada nessa lógica de disciplinas, de componentes curriculares, assim como o resto da educação básica. Então, para nós, professores também, de educação física, ou de artes, ou os outros de linguagem que adentram esse espaço em algumas outras prefeituras, estar nesse espaço, tentando sair dessa lógica escolarizante, mas ainda funcionando nessa lógica, é um exercício diário que a gente tem que fazer. E daí surge a minha pesquisa de pensar, bom, será que se eu fizer um planejamento junto com eles, e ainda pensava junto com eles nesse momento, né? A gente vai conseguir ter uma aula diferente, eles vão ter uma participação maior. E esse é o primeiro momento que o meu problema de pesquisa surge aí. Será que é possível construir um planejamento junto com as crianças?
E aí que as crianças elas passem a ter, de fato, a centralidade ali, não pensando essa criança como objeto da pesquisa somente, ou somente aquela criança que vai fazer a atividade que eu propus, mas que ela ocupe esse espaço de ela sendo o centro da educação infantil, sendo o centro do encontro de educação física, sendo o centro desse momento de planejar também. E aí a gente se coloca naquele momento, será que eu estou escutando essa criança? E aí tem o jargão de dar voz à criança, né? Mas mais do que dar voz a essa criança, deixar ela falar, entre aspas, né? Mas eu estou escutando o que essa criança está dizendo para mim? E eu estou incorporando isso nas minhas mediações, nos encontros de educação física? E aí era a minha inquietação. Essa inquietação sua com relação à voz da criança ser ouvida, muitas vezes ela é negada pelo professor, porque o professor ele pensa que a criança, por ela ser pequena, por ela ter entre 4 e 5 anos, ela não é um ser que tem a capacidade de definir o que quer, o momento que quer brincar, e aí eu acho que talvez seja essa principal problemática que os professores encaram, ou têm essa visão. Você concorda? O que você acha sobre isso? Sim, e vou fazer um adendo aqui. Já percebeu que a gente está falando de criança o tempo todo? A gente não está falando de aluno? Sim. E aí, se a gente for pensar nessa lógica de criança e aluno, quando ela vai para a escola, ou seja, para o espaço, mesmo que seja espaço de desenvolvimento, um EDI, né? Mas que a gente pense essa criança nessa lógica de aluno, de que ele vai fazer aula, de que ele vai me obedecer e ele vai ficar sentado às 4 ou 7 horas que ele está naquela unidade, a gente já sabe que não vai funcionar na realidade. E aí que vem os tensionamentos. Poxa, aquele fulano não para quieto. Poxa, eu vim fazer atividade tal e hoje ele quer brincar com a árvore, né? No meu caso, que eu trabalho no CIEP, que é bem grande, então a gente, além da quadra, tem outros espaços que a gente pode brincar. E aí, no primeiro momento, eu falava, caramba, estão fugindo. Não, está fugindo o que ele está fazendo? Então, vamos olhar o que ele está fazendo naquele momento. E isso antes da pesquisa ainda, né? Só tentando olhar mais para o que a criança está fazendo de fato. Ao invés de falar, poxa, ele não está me obedecendo, vamos ver o que ele está fazendo de fato, e aí a gente começa a se desconstruir a partir disso. Mas não é papo furado isso que eu estou falando, não é papo de filósofo. Eu vou falar mais ou menos como eu fui fazendo essas mediações, mas eu não respondi o que o Francisco falou e eu me atentei agora. Pensando na formação docente mesmo da educação física, se a gente for olhar para o contexto histórico da educação física em si, nós viemos já de uma formação mais tecnicista, mais voltada para o desenvolvimento motor. E quando a gente olha para a criança, para a infância, como que isso se desdobra? Primeira coisa que a gente pensa quando fala que vai trabalhar com educação infantil, psicomotricidade. A ampulheta do desenvolvimento motor de Gallagher. Não que nós não devemos, claro que nós precisamos saber do desenvolvimento da criança, mas aquela criança, ela é só aquele corpo que está se desenvolvendo naquelas etapas e é só as habilidades que a gente vai desenvolver. E eu falo disso da prática. Primeira coisa que eu fiz quando fui trabalhar, me formei em 2013, fui trabalhar em colégios privados, né? E aí eu já pegava as turmas menores, né? E aí me inquietava isso. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo ficar nesse lugar. Minha formação não era isso, era mais os esportes, regras e tal. Para a gente trabalhar até com os anos iniciais do ensino fundamental, a gente já encontra uma certa dificuldade, a gente corre para a recreação e para a psicomotricidade. E eu mesmo. Então, nesse lugar aí, que eu me encontro também no Fundamental 1. Eu andei observando a minha prática e observando eles, conforme você falou. E é uma coisa interessante, porque eles vêm de um espaço que é pensado não no intuito de disciplina da educação física ou das outras disciplinas, que eles vêm do EDI ou da creche ou das escolas de educação infantil, e chegam no Fundamental 1. E aí, no Fundamental 1, por exemplo, a minha escola é uma escola de ensino integral, no qual eles pedem para que a criança fique sentada durante 7 horas. E a criança, ela está um corpo em movimento, ela quer espaço, e isso que ajuda ela a se desenvolver. Mas aí ela chega na escola, ela encontra esse bloqueio. Não, você tem que ficar sentado. Eu tenho que ensinar a criança a sentar. Não, ela sabe sentar. Só que o corpo dela quer movimento, o corpo dela quer se movimentar. E aí, aonde eu comecei a observar, que quando chegava nas aulas, eles queriam tirar o sapato. Sempre eles me pediam, tia, eu posso tirar o sapato? E lá na minha quadra, é uma quadra aberta, a comunidade às vezes não ajuda, e joga
garrafas, tal, e aí quebra, então eu não posso deixar eles ficarem sem sapatos. Mas aí eu fiquei me perguntando, poxa, mas por que todos me pedem isso? É porque no espaço que eles vinham anteriormente, eles tinham esses locais que eles ficavam sem sapato. Eles faziam a recreação, faziam as atividades dele, nesse espaço que era com tatame, coisas do tipo. E aí eu comecei a observar isso. E comecei a observar que eles também gostam de atividades que você possa usar o tatame, usar outros espaços, que ele tem essa liberdade. E isso aconteceu através da observação. Mas foi uma caixinha que eu comecei a ganhar. Então, eu aprendi com eles, na verdade, não é nesse período. Não foi eu que ensinei para eles. Eu aprendi com eles nesse processo. E você, sem ler e sem saber o nome, você tá desenvolvendo ali com eles um olhar atento e a escuta sensível, que são bases ali na sociologia da infância, para a gente olhar para essa criança. E aí eu só estou trazendo porque é o referencial teórico que eu venho discutindo, né? E é diferente da Escola do Francisco, eu me sinto privilegiada de trabalhar no CIEP, que tem muita área verde, então se eles quiserem ficar descalços, claro, assim como na escola do meu amigo. Também as pessoas no final de semana acham que é uma lixeira, então eles jogam coisas. Então toda atividade, todo espaço que a gente vai usar tem que dar uma olhada antes. E eu sei que no dia a dia isso às vezes é difícil, e aí às vezes é mais fácil a gente falar para eles: não vai ficar descalço porque vai machucar. Mas isso te inquietou num certo momento ali e você não. Por que isso está acontecendo? E mesmo a gente passando pelo processo de transição, às vezes, que a nossa prefeitura fala muito, né? Mas nós da educação física, muitas vezes, nós não somos pensados como parte desse tempo e espaço. Eu estou falando ali da escola, a gente já sofre muito, quando vai para a educação infantil, é um pouquinho mais difícil ainda, né? Porque os documentos pedem que esse planejamento ele seja feito de forma compartilhada, geralmente de um ponto de interesse para ampliar. E, assim, como muitos colegas e nas formações também tem essa dificuldade de fazer um trabalho em conjunto. E aí, para tentar minimizar isso e para tentar entender essa infância junto com as crianças, eu vou tentando conversar ali com os documentos norteadores da nossa própria prefeitura. A gente tem a coordenadoria de infância e tem muitas formações, tem documentos. Então, se a gente der uma pesquisada, tem um material bem potente dentro da nossa prefeitura e que às vezes a gente não consegue estar com nossos pais ali dentro da nossa unidade, mas que a gente vai tentando se encontrar nesse espaço e aos pouquinhos a gente vai conseguindo mudar um pouquinho, porque muitas vezes a gente tem que primeiro mostrar o nosso trabalho, né, se provar, e para se afirmar como profissional de um espaço, primeiro você tem que mostrar o seu trabalho para depois começar a olhar para você. Não deveria ser assim, né? A gente já deveria ingressar tendo esse conceito de trabalhar de forma igualitária, mas são problemáticas que todos encontramos em algum momento, né, da nossa história. Essa problemática eu encontro nela diretamente porque, por exemplo, no Fundamental 1, as aulas de educação física, assim como de arte e inglês, elas são usadas para o planejamento da professora regente. Então, a professora regente ela já não consegue ter esse tempo de estar junto com o professor para poder planejar junto com ele. E às vezes, nessa troca, eu poderia potencializar o que ela está fazendo dentro da sala de aula e ela também poderia me potencializar também o que eu estou fazendo na quadra. No ano passado, nós fizemos um trabalho interdisciplinar, tivemos esse tempo para poder planejar, para poder conversar, e fizemos um trabalho com matemática e atletismo, usando unidade de medidas. Foi um trabalho muito legal, muito enriquecedor, mas nós tivemos esse tempo de planejar juntos, que esse ano já foi dificultoso, já não teve mais, porque os tempos de planejamento foram reduzidos, né? Então isso já não permite mais. E aí os encontros, esses pequenos tempos de encontros que nós tínhamos, porque por vezes o professor de arte estava atendendo, o de inglês estava atendendo, e a gente conseguia se encontrar, já não acontece mais. Mas, tirando essa problemática toda, que é uma realidade que, por hora, nós ainda não conseguiremos mudar, e te perguntar, Jaque, como é que você está implementando e qual é a ideia da sua pesquisa? E aí, fala para gente. Então, depois de toda essa contextualização, né, é quase um livro aberto, né, um diário de campo aberto aqui. A minha pesquisa ela buscou descobrir, né, se é possível fazer um planejamento junto com as crianças
mas focando na ideia de que não é só, vou te perguntar isso e vou fazer isso, mas que ao longo da pesquisa eu fui tentando descobrir se, de fato, para além de escolher o que iríamos fazer, ou qual seria a atividade, ou qual ia ser o objeto ali que nós iríamos nos aprofundar, mas que dentro dos espaços dos nossos encontros a gente conseguisse também garantir que essas crianças tivessem espaço, vez e voz, e fazendo uma breve abertura, abrindo aqui aspas, de que não é, e era um medo meu, ser um novo rola-bola, né? Um rola-bola na educação infantil, não, as crianças estão fazendo o que elas querem, vou para o parquinho e eles ficam lá. Não, não é isso. Demonstrar a nossa intencionalidade pedagógica, ela não precisa dizer que vai ser diretivo o tempo todo o que a gente está fazendo, nem que a gente vai se pautar somente no método mais tradicional. Mas quer dizer que, de alguma forma, é um espaço, o planejamento ele pode ser um espaço de negociação, um espaço compartilhado de saberes. Não sou eu que sei tudo, você já demonstrou aí, mesmo não sendo educação infantil, mas continuam sendo crianças, né? Que ao ouvir essa criança, de você olhar para ele, ouvir, você transformou ali de alguma forma o que você já tinha planejado, seja para aquele dia, assim foi possível naquele dia, mas para outra unidade, para outra semana, e isso não é exclusivamente nosso, né? Eu tenho certeza que muitos dos professores que estão escutando, em algum momento, já escutaram alguma coisa de algum aluno e falaram, caramba, realmente, faz sentido. Esse ano não deu, se for por questão de material, mas no próximo a gente tenta pensar. Mas muito mais do que mostrar, a ideia da minha pesquisa não era mostrar como os outros precisam fazer, mas é despertar esse olhar de que é possível fazer, eu fiz aqui de uma forma e que talvez você consiga fazer de outra na sua unidade, mas é para abrir esse olhar. Então, na minha pesquisa, para além de mostrar, de dizer ou investigar como a gente pode pesquisar e planejar com as crianças, a ideia de que, assim, no mestrado profissional, nosso mestrado, que no caso é profissional, a gente também precisa de um recurso educacional, né, que ele nasce ali na nossa pesquisa, a ideia não é ter um manual de atividades que eu fiz, mas é pensar como planejar com as crianças e de que criança é essa que a gente está falando. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa pensar? Para pensar em planejar com as crianças, é pensar que criança é essa e que infância é essa que eu estou pensando. A infância ela é uma construção social, né? A criança antes, se a gente for pensar muitos anos atrás, quantas pessoas nem com falta de saúde a criança não era, né? Cada família tinha 13, 14 filhos, eu já sabia que morreu uns 5, 6, então era só mais um. Era um mini adulto, que daqui a pouco ele vai crescer, ele vai ocupar espaço, e se ele morrer, tem um outro irmão, e assim vai. Então nem tinha esse apego emocional e não tinha tanto olhar. Num dado momento da história da sociedade, a população começou a diminuir e vir, opa, a gente precisa cuidar dessas crianças. Então as crianças começaram a ser alvo de políticas públicas da saúde, para manter essas crianças vivas, né? Passado um tempo, a gente começa a olhar que tem vários tipos de infâncias que estão mais abandonadas, então essas crianças passam e as mães começam a precisar trabalhar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de alguém para cuidar dessas crianças. Então, primeiro foi ali na saúde. A criança nem era vista, né, negligenciada, depois um olhar de saúde, de perspectiva de manter a sociedade, e agora não, a gente precisa cuidar dessa criança porque essa família precisa produzir. E nesse dado momento de cuidar da criança, vai surgindo essa instituição, creche. Se você olhar para a Prefeitura do Rio, esse movimento nem é tão antigo, porque você pode ver que deve ter o quê? Talvez 15 anos que a educação, que a creche, que a educação infantil saiu do campo da assistência social e foi para a Secretaria de Educação. Não é uma história tão longa, é recente. Então, esse olhar de cuidar, que ele ainda está vinculado à criança, porque ela ainda precisa, de fato, né, do afeto, de olhar para outras questões que não seja estar ali com ela durante aquele tempo, mas viram que de educar essa criança. E a gente sabe que a educação, ela é, de uma certa forma, você inculcar na sociedade alguns valores que já estão aí, né? Então, quando a gente começa a olhar para essa infância, a gente começa a perceber que essa criança ela foi tendo espaços que ela não era ela, né? Ela era alvo de algumas coisas. E aí vem esses estudos sobre a infância, principalmente na sociologia da infância, olhando essa criança como um ator social, ou seja, ela também tem vez, ela também pode fazer suas escolhas, e eles chamam de agência, né? Se ela é um ator social, ela tem agência. Então, ela pode agir aqui na sociedade também. Então, é com esse olhar que a gente vai olhar para a criança. Não é a criança que vai ficar sentadinha ali
e ela vai olhar para o que a gente está fazendo, e aí eu vou trazer cantigas de roda, e eles vão cantar do jeito que eu esperei, e vai rodar, sentou e acabou. Muitas vezes a gente vai levar uma proposta, eles vão vir, eu escutei essa música lá no TikTok, tia. Ou a gente leva uma brincadeira e eles falam, eu já vi isso no TikTok, como se nunca tivesse existido e só o TikTok ensinou para eles. Então, essas crianças eles já estão no mundo, eles sofrem influência, eles influenciam diretamente, e é com esse olhar que a gente faz esse planejamento. E aí, para explicar melhor, né, na minha pesquisa, elas foram 8 encontros com as crianças, a gente chama de mediação, 8 mediações. Na primeira, foi um convite às crianças a participarem da pesquisa, né, porque para eles era o encontro, a aula de educação física, mas para mim também era a pesquisa, né? E aí, na primeira, eu apresento para eles uma série de vídeos de um pintor que ele faz muitos quadros de brincadeiras tradicionais. E aí, por que escolhi as brincadeiras tradicionais? Porque as brincadeiras, elas já são ali uma linguagem da criança e eu queria alguma temática que ela fosse mais próxima e as crianças tivessem uma proximidade, porque o tempo da pesquisa é um tempo curto, né? Apesar de serem 8 aulas, é mais ou menos um bimestre para a gente, no caso, e eu não queria que fosse algo que talvez ficasse muito abstrato para eles. E nesse primeiro momento a gente não tivesse essa sensação de que eles já conheciam, né? E aí a gente assistiu esses vídeos e eles começaram, e a sugestão era que eles fizessem desenho das brincadeiras que eles queriam ao longo das nossos próximos encontros. E aí fizeram uma série durante a pintura, né? A gente sabe como eles começam a conversar, e eu falei, bom, agora todos vão ter o mesmo desenho. Mas eu me surpreendi, na verdade, os desenhos foram bem ricos, e aí a gente, como seriam mais 6 aulas, porque eu tinha o meu ponto de partida, eu tinha um ponto médio, que eu chamei ali da mediação 4, e da última mediação, que seria uma caça ao tesouro, que eu ia usar como avaliação. Então, tinham 2 aulas e meia, meio que organizadas, e esse percurso ia sendo construído junto com as crianças, com base no que a gente escolheu ali no primeiro dia. No segundo dia, a gente já começou com as atividades em si. Então, eram brincadeiras tradicionais. A gente brincou de amarelinha, pula corda, a brincadeira de pique. Na quarta aula, a gente fez brincadeiras de roda, de rodinhas, né? Que a gente chama. Aí eu fui nomeando na pesquisa do jeito que as crianças nomeavam, né? E aí as brincadeiras de rodinha era patinete, bicicleta, pneu, que tem muito na escola. E aí, como não ia ter bicicleta para todo mundo, nem o patinete, né? Porque eu tive que levar da minha filha emprestado. Na escola tem muito pneu, então a gente usou pneus, corda e papelão. E aí eles fizeram várias criações, fizeram trem, fizeram várias coisas lá que eles nomearam, né? Ônibus. E sem as fotos fica até difícil de ilustrar, né? Mas a próxima vez eu posso enviar. Não, e sabe o que é legal das brincadeiras tradicionais? Porque João Batista Freire ele fala, né, que toda criança é especialista em brincar. Então, o brincar já é próprio da criança, né? Ela já tem aquele sentimento de querer brincar, de estar disposto a brincar. E o que você está falando sobre o material, porque uma das grandes queixas dos professores, e é uma queixa real, não é, com relação à quantidade de material e a qualidade, às vezes, do material disponível, né, para poder fazer determinados trabalhos. E aí você está me falando que você utilizou a amarelinha, que você precisa de um giz, ou se de repente eu tiver a quadra pintada, nem precisa, pular corda, são materiais simples, o pneu, não é, que às vezes você consegue ali dentro da comunidade, os alunos às vezes podem trazer, se não for pneu pode ser um bambolê, não é? Então são materiais simples que você pode disponibilizar, porque a ideia principal desse nosso bate-papo não é levar para o professor, como você disse, uma ideia pronta, uma coisa, porque como o nosso amigo aqui, o Pablo, ele bem disse, cada escola é um país, e cada país tem sua cultura, tem a sua língua, o seu jeito, o seu espaço, né, seu território, né? Então, diante disso, as possibilidades que você apresenta são possibilidades factíveis de se fazer de acordo com a realidade de outras escolas. Exatamente, foi uma das preocupações, né? Que aí eu não queria ter aquela sensação de que eu estava roubando, né? De levar uma temática que talvez eu já tivesse trabalhado com eles e seria mais fácil, eles já estarem ambientados, mas principalmente por essa perspectiva, né, da brincadeira fazer parte da cultura da criança, né? A linguagem, dizem que a linguagem da criança é o brincar, né? E foi uma das minhas preocupações. E aí, como eu queria trazer
um ponto de partida, né? Algo que eles pudessem ver e dali eles escolherem, né? Porque se chegar para a criança perguntar como é que foi a aula, o que eles vão falar? Ah, foi legal, né? Eles vão repetindo o que os outros falaram, né? E eu tinha essa preocupação de, qual é a brincadeira que você quer? Um vai falar jogar futebol e todos os outros vão falar jogar futebol e um vai falar slime. Falei, não quero que seja algo muito solto. Então, pensei nas brincadeiras tradicionais e trazer essa parte estética, porque conversa com outros tipos de linguagem também, né? Só que aí trouxe através do YouTube, e no meio, lá na mediação 4, quando eu faço uma reavaliação ali no caso, né, para a gente ver, deixa somente essas brincadeiras que a gente escolheu ou a gente bota outras brincadeiras também. E aí eu imprimi em foto Polaroid, né? Imprimi normal, né? Coloquei ali, foi baratinho, deu para fazer. Eles olharam, né? Todos eles puderam ver, escolheram novamente, e aí escolheram mais outras brincadeiras. E aí a gente fez bolha de sabão, coisas bem simples. A minha principal preocupação era que fosse uma coisa possível de ser feita por mim e por outras pessoas que pudessem se inspirar também nisso. E para as crianças, né? E aí a bolha de sabão, por exemplo, a primeira pergunta que as crianças fizeram foi: tia, tá faltando o canudo? Eu falei, não vou trazer um canudo para cada um, a gente vai fazer com a nossa mão. E aí foi uma coisa, né? Eles, a gente vai se molhar, não sei o quê. Mas o que a gente fez? Eu vi uma receitinha, né? Fazer igual as crianças, vi no YouTube uma receitinha, e aí o sabão fica, é só botar açúcar junto. E aí fica mais resistente a bolha. Então eles fizeram com as mãos e tal, né? Então a gente consegue fazer formato. E aí eles mesmos, entre eles, né? O que conseguiu primeiro, falei, vocês vão fazer com a mão, agora vocês vão ver como é que vão fazer. Aí cada um foi tentando, aí o que conseguiu primeiro, eu consegui. E aí mostrou para os outros como fazer, né? Mas eu pensei em algo que fosse possível de ser feito por mim, porque todos os professores que são da rede do Rio sabem que fazer 32 tempos por semana é muito difícil, é muito cansativo. E aí eu queria uma coisa que eu pudesse dar conta, né? E foi uma experiência muito gratificante, assim. Eu pensei aquela ideia inicial, né? Quando eu começar a fazer esse planejamento com as crianças, eles vão falar poucas coisas, e aí aquele olhar que a gente tem para a criança das possibilidades, né? Não, eles já são seres do presente, eles já sabem coisas. E é só a gente ir provocando, né? E dar espaço para isso. Essa turma que eu dizia que era apática, né? Que no meu olhar eles não eram participativos, eu descobri que eles tinham inúmeras ideias e que talvez que eu já me achava uma professora que os ouvia, mas não os ouvia o suficiente. Então, mesmo com a gente vai passando o tempo e a gente vai achando que já sabe de todas as coisas, não, toda turma, toda criança, todo dia a gente vai descobrir uma coisa nova. E aí a gente não precisa ir em grandes livros, claro, tudo é muito importante, nós somos parte disso, nós estamos nessa caminhada, mas no chão da escola a gente precisa olhar para quem está ali do nosso lado. E não é só para o outro professor, para a criança mesmo. E às vezes o trabalho é meio solitário, né? Às vezes você está com um monte de gente no mesmo lugar, mas é um trabalho solitário muitas vezes, né? Você vai lá, pega a sua turma, às vezes você não consegue planejar com ninguém, e eu, assim, como nós somos filhos de Deus, e às vezes no horário do planejamento, se a gente pode ter outro planejamento externo, a gente vai querer ter planejamento externo também, né? Então, a gente não tem esses momentos de encontro, né? Até o nosso conselho de classe agora está pela metade também. Então, a gente tem pouco tempo para pensar junto. Então, já que eu não consigo pensar junto com esse outro adulto ali, mas eu posso pensar junto com a criança também. E a maior potência do trabalho para mim, assim, e aí eu digo potência para mim, né? De que participei ali. É de que quanto mais eu os escuto, mais coisas eu aprendo. E aí depois eu falei, caramba, e como é que eu vou continuar fazendo isso? Porque é cansativo pensar em toda a estrutura do trabalho e tal. Mas aí a gente começou a ver como a gente começou a usar muitos outros espaços, que não só a quadra, pátio, espaço verde, e pela proximidade dos meus amigos de grupo de pesquisa com a temática das aventuras, as crianças começaram com essa coisa de tia, vamos tentar ali ficar no verde. Eu falei, bom, acho que dá para a gente ir por esse caminho depois, né? Mas Então, aí você chegou até esse ponto aí da sua pesquisa, estruturou, e quais foram os resultados que você colheu? Então, como a pesquisa também é com crianças, a gente acabou fazer esse movimento de pensar em instrumentos para ouvi-las, né? E aí a gente vai sempre para o caminho da roda de conversa, né? Mas quando chega no primeiro dia, eu sento para conversar com eles, e aí eles também me trouxeram a ideia, eu fiz para eles, para pesquisa, né?
Eles não precisavam, né, porque quem dá o consentimento da pesquisa são os pais, mas eu achei que, como era uma pesquisa com criança, entendendo essa criança, era importante perguntar a eles se eles queriam participar também. Então, eu produzi um livrinho, tipo esses livrinhos de festa, de pintar. E aí, uma coisa era de ligar, só para ver se eles estavam entendendo, que eu ia tirar foto, que algum dia eu ia perguntar uma coisa ou outra, e que a gente ia usar espaços diferentes da escola, mas numa linguagem mais lúdica. E aí, um desses desenhos tinha um ursinho. Eles falaram, tio, o ursinho vai vir pesquisar com a gente? Eu falei, que ursinho, gente? Aí eles foram mostrar. Eu falei, vai. Aquela coisa, né? Vai. Aí, que ursinho? De onde eu vou tirar o ursinho? Aí minha filha, de novo, tadinha, minha filha, que salvou, o ursinho foi em todos os nossos encontros da pesquisa, o ursinho estava lá do nosso lado. E aí a gente foi percebendo na roda de conversa o que eu fiz. Vou usar o ursinho como isso. Então, um dia, e é um método de avaliação também para quem quer pensar esse jeito de avaliar com a educação infantil, né? O ursinho estava ali, ele meio que provocava, né? O ursinho está aqui hoje, vamos fazer uma carta para ele? E aí você vai percebendo nas narrativas das crianças, e aí no final, né? A minha análise ficou um pouquinho maior, né? E ainda estou me aprofundando nela, mas principalmente a valorização, né? Do que a gente acha que as crianças pensam, né? Eles vão achar muito melhor eles fazerem tudo sozinho, né? Que aí a pergunta final era... o que vocês acharam de pesquisar e o que achou mais importante? E aí a maioria respondia que o mais importante era isso de brincar juntos, e aí juntos, porque eles me incluíam em tudo, né? Então, se tinha um desenho, tia, você não vai desenhar? Aí tinha bolinha, como é que você vai fazer a bolinha? Então a gente vai ficando ali. Eu não queria me ausentar do espaço de adulto, de professora, mas você acaba tendo que se olhar como criança também para estar ali com eles muitas vezes, né? E é isso que às vezes é muito cansativo para alguns colegas na educação infantil também, porque a parte física ali, da gente estar com eles o tempo todo, eles demandam muito isso da gente, né? E uma coisa que eu achei muito linda de ler depois foi o mais importante foi brincar do jeito que a gente sabe. Eu falei, meu Deus, será que eu ficava falando com essas crianças, a minha cabeça pirando já, será que eu não falava que eles não sabiam fazer as coisas? Ou esse olhar do adulto que é sempre punitivo para a criança, né? Você não está andando direito, você não consegue ficar sentado. Em uma unidade, uma vez, há uns anos atrás, eu escutei que a criança não sabia pegar no lápis. Como é que ele não sabe pegar um lápis? Ele não pega e escreve? Ele pega daquela forma, né? Pode ser não mais adequada para o adulto que está olhando, mas talvez outro adulto vai achar que está tudo bem. E esse olhar tem um professor, Jaque, desculpa te cortar, tem um professor, eu fui assistir a palestra dele tem as 3 semanas atrás, professor da UERJ, professor Túlio. Ele falou sobre, a tese de doutorado dele foi sobre momento pactual. Era o tempo livre. Ele denominou como pactual porque era um pacto realizado entre o professor e o aluno. Não é? E aí eu tive a oportunidade de perguntar para ele, de falar com ele, porque eu, assim como você, eu também utilizo do tempo livre, acho que acredito que muitos professores utilizam. Só que no meu olhar de tempo livre, eu utilizo ele como um olhar avaliativo da minha tarefa. Por exemplo, teve uma certa vez que eu passei câmbio para eles, né? Que é aquela possibilidade do vôlei que se segura a bola. E aí eles, durante a minha atividade, eu realizei as etapas do que tinha que fazer, os exercícios e tal, e aí terminou. E aí fizemos o procedimento do tempo livre. E aí eu pensei que eles fossem fazer as outras brincadeiras que eles gostam, queimado, conforme eles fazem. Não, o câmbio continuou. A brincadeira continuou. Eles perguntaram, tio, posso continuar? Porque a gente leva a rede para a quadra, né? E aí, posso continuar? Pode continuar. E aí eu vi que aquilo ali foi gratificante para eles gostaram. Então, foi uma forma de eu avaliar também o meu trabalho, né? Conforme você está dizendo aí, conforme você também avaliou o seu trabalho. Você teve a olhar, será que eu estava falando com ele que eles não sabem brincar? Aonde eles são especialistas? Né? Então, esse olhar de avaliação que a gente também consegue ter ao deixar o aluno livre, podendo se expressar, podendo falar o que ele acha, mostrar as emoções dele, porque muitas das vezes, se você controla toda a narrativa, controla todos os movimentos, ele vai fazer o que você quer. Né? E o resultado, às vezes, não vai ser, você não vai conseguir alcançar o resultado dele. Às vezes, você não vai conseguir tirar ele desse lugar, às vezes, de timidez, não é? Porque ele não vai conseguir se expressar, ele não vai conseguir falar realmente o que ele está sentindo, o que ele interpreta, e esse seu olhar para a criança
foi brilhante. E talvez sem ver as imagens, sem ler o trabalho, porque não dá para a gente explicar um trabalho que a gente faz em 2 meses em 10 minutos, mas não é só o tempo livre e não é só o tempo dirigido, mas que há outra possibilidade de que tenha um equilíbrio ali, de que o adulto e a criança ele consigam, não vão falar a mesma língua, porque a gente não vai se tornar criança, não tem como, mas a gente já passou por esse tempo e espaço ali, mas é estar mais aberto ao que pode vir. Porque muitas vezes a primeira coisa que acontece, a criança vai falar uma coisa, não, depois você fala. E a gente faz isso no dia a dia, às vezes, porque eu tinha uma inquietação muito grande, e eu acho que a maioria dos professores, né, quando a gente acha que não dá aula, não sabe dar aula na educação infantil, é porque a gente vai com a nossa ideia pronta, 4, 5 atividades, e às vezes na primeira atividade a criança não quer ficar os 5 minutos. Geralmente a gente organizava como? Um aquecimento, 3 atividades ou 2 ali no meio, e uma mais livre no final, ou um jogo, depende, né? Mas a gente aprende assim, né? Quando a gente vai fazer a didática, a gente ensina mais ou menos assim. Então, quando a gente chega assim na educação infantil, talvez o ponto de interesse da criança seja aqueles primeiros 10 minutos que a gente vai lá e corta. A gente corta totalmente o tempo de experiência da criança, e aí quando vai para o próximo, ele já não quero mais. Eu realmente não quero mais. Aí vão procurar passarinho que está voando, a folha que está passando. Então, estar atento ao tempo de experiência da criança, que é uma questão de desacelerar do adulto. Eu tenho uma dificuldade enorme de desacelerar, e isso eu fui aprendendo junto com eles também ali naquele momento. E ter na percepção e olhar mesmo, né, de olhar para a criança e perceber quando talvez a nossa ideia não foi tão acolhida ali, mas que eles demonstram alternativas, né? Talvez eu comecei, deixa eu ver uma ilustração mais clara, né? A amarelinha, por exemplo, eu estruturei como? Eles iam fazer, eu dei o giz, né, material simples, cada um faz a sua amarelinha, eles foram fazendo, e eu não ia fazer a minha nesse momento. Eu ia deixar a minha para o final, e aí a gente tem um tapete de amarelinha na escola, aí eu ia botar 3 modelos, né? O tapete, o bambolê, para ter mais espaçado, para eles saltarem mais, e a africana. Aí ele chegou, eles começaram a fazer, eu fui observando como eles vão conversando, estruturando as suas amarelinhas, e aí um aluno veio, uma das crianças veio e falou comigo, tia, você não vai fazer a sua agora, não? Aí eu falei, não posso fazer depois. Não, faz junto com a gente, porque eles iam olhando dos outros, por que você fez isso? Aí tentava ir na deles, né? E aí eu fiz junto, aí começa, né, o movimento, né? Então vou olhar o que a tia tá fazendo. E aí, na minha cabeça, não, ia ser um momento totalmente separado, e não, a gente ficou o tempo todo ali, todos construindo, e um olhava do outro, tentava entender, que aí também tem as projeções das crianças, né? Uns fizeram uma amarelinha gigantesca, outros fizeram uma bem pequenininha. Aí esse que fez a pequenininha, a primeira coisa que me perguntou foi, ué, como é que eu vou pular nisso daí? O outro falou, ué. Aí ele pensou um pouquinho, é só ficar na pontinha do pé. E na hora eu fiquei com o mesmo pensamento do outro, né? Como é que vai pular nesse negócio desse tamanho? E ele mostrou, e fez sentido. Depois que ele falou, fez total sentido. Mas a gente, com o nosso primeiro olhar, fala, não, apaga isso aí que isso está errado. Mas a gente vai se colocando nesse espaço de não é sempre eu que vou olhar, vamos esperar. Às vezes basta esperar. Ele mesmo deu a própria resposta ali, formulou, talvez ele tirou ali da cartola na hora, mas fez sentido. E todos queriam ir na amarelinha, que era na pontinha do pé. Então, às vezes, é mesmo não é deixar de pensar, porque foi estruturado, todos esses outros encontros foram pensados a partir das contribuições deles, mas não fechado de só o tema. Então eles escolheram amarelinha, bolha de sabão, pique, e não vou fazer mais nada. Aí levo todas as atividades prontas. A gente ia estar no meio do caminho. Então pensei, não, durante o nosso encontro a gente também precisa estar atento a esses sinais que eles vão dando, porque eles vão dando, né? Pistas, seja para a criança que senta e não está muito afim naquele dia, ou seja por esses sinais que são menores às vezes, né, que a gente não consegue olhar, que é a conversa entre eles, que o dia a dia, às vezes, diz para a gente que não é o tempo disso. E esse tempo livre, como cada um costuma chamar, né? Mas é um ótimo momento para você olhar esse movimento das crianças e como eles chegam até você também. Que muitas vezes é aquele momento que ele vai vir e vai falar uma coisinha que não foi tão legal no dia, ou como ele está, e às vezes a gente acha que a criança está com algum problema com a gente, que ele não quer brincar e não gosta da atividade, e às vezes são questões que são alheias da escola, alheias daquele momento que a gente está ali e pode estar passando por alguma coisinha, né? Então, estar mais aberto, olhar e ouvir já é meio caminho andado para a gente começar a olhar para essa criança da educação infantil. E é possível, dentro dos nossos 32 tempos, às vezes, pensar ali um pouquinho.
Jaque, nosso papo aqui está muito interessante. Eu acho que se a gente continuasse aqui, ia ter papo para as 2, 3 horas, mas eu sei que você tá com o seu tempo corrido, né, tem seus afazeres. Vou pedir só para você deixar a mensagem aí para os nossos professores da rede, né, para a gente terminar nosso bate-papo. E te agradeço enormemente por você estar disponibilizando aí o seu tempo. Não é, ainda mais agora no final do ano, eu sei que é bem corrido, tem a sua pequena aí para você cuidar, né, tem sua família aí para você cuidar, e eu te agradeço muito por você estar participando aqui conosco. É uma área que eu não conheço, assim, que um monte de professores têm medo, receio mesmo, quando tem a oportunidade, falam, não, para aí eu não vou, é um lugar que eu não quero, né? Até mesmo porque na nossa formação inicial, por exemplo, eu só tive Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio, a educação infantil, ela foi negada e passou em branco. Na minha formação eu não tive nem educação infantil, né? Então, é muito enriquecedor ouvir as suas falas, ouvir as possibilidades que você está apresentando para a gente e deixa também para os outros professores da rede. Tá bom, Jaque? Obrigado e deixa sua mensagem aí para os professores. Eu que agradeço o convite. Em dezembro você também está aqui podendo me ouvir. Agradeço a quem vai escutar também. E quero dizer duas coisas, né? Que é possível pensar em duas coisas. É possível a gente continuar estudando, buscando a nossa formação, mesmo nesse dia a dia tão corrido que a gente tem. E não vou dizer que é fácil, mas é possível. Está aqui o Francisco, que não pode negar, os outros colegas que estavam nos outros podcasts também. E também é possível a gente estar ali no chão da escola e olhar para a nossa criança no meio de tantas atribulações que a gente tem, assim como todos os colegas. Eu tenho muitos problemas que a gente pode elencar aqui, situações que às vezes a gente olha e, poxa, esse ano a gente começar passando com 6 tempos a mais, que para muitas pessoas são 2 ou 3 turmas a mais, né? Colegas que estão no turno único são 2. No meu caso parcial são 3 turmas, que você falar 3 parece uma coisa, mas você olhando para a quantidade de documentação que a gente precisa preencher, também sofro com tanto eu quanto as crianças, com a nossa inclusão, que muitas vezes ainda não é a ideal e do jeito que a gente deseja. Então, muitas das vezes aqui as pessoas me perguntam, como é que você fez? Porque nessa turma são 2 alunos de educação especial, e não era como é sobre crianças, e não era sobre, não era o que eu queria dar destaque no meu trabalho, mas eu digo que eu tenho, quando me perguntam como é que você conseguiu fazer, eu falo, porque eu tenho mais 20, nessa turma são 25, né? Então eu tenho mais 23 mediadores, os mediadores são eles mesmos ali no dia a dia, e aí vai fluindo. Mas não é fácil, sem comprar ninguém é. Eu tenho outras turmas que a gente tem N problemas, mas que é possível a gente ter um olhar mais voltado para as crianças. E aí não é a criança A, a criança B, a criança incluída ou a criança que tem um problema em casa, não. São as crianças e a gente precisa entender que eles estão ali para estarem com a gente. E o quanto a gente está disponível para estar com eles também. Porque muitas das vezes esse olhar, essa escuta, ela passa pela nossa disposição de estar ali. E eu sei que na educação infantil muitas vezes não é uma escolha, às vezes é complementação, às vezes é uma dupla regência, porque a gente sabe muito bem como é que está a defasagem salarial. Então, eu acho que todas essas questões perpassam o nosso fazer e a gente não pode esquecer delas, mas que é possível a gente estar ali com qualidade, mesmo que a gente não tenha aquela identificação com a educação infantil, mas que a gente tem uma identificação com o nosso fazer e com o nosso compromisso de ser professor com essas crianças, tá bom? Então, muito obrigada. Como a gente está em dezembro, boas festas para todos. E quando eu tiver defendido de fato, lá em fevereiro, a gente vai poder ter acesso também ao recurso depois, e aí a gente pode visualizar essas mediações, e aí o Francisco pode até compartilhar com todos, tá bom? Muito obrigada. Isso aí, vou te pedir e vou colocar aqui na plataforma, para todo mundo poder compartilhar dessas suas possibilidades. Obrigadão, meu amigo. Valeu, Jaque. Tchau, tchau. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, deixar um abraço. Lembrando que esse aqui é um produto, é um recurso educacional do PROEF, está sendo produzido por mim, roteirizado e produzido por mim, com a supervisão do professor Henrique. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.